Meus irmãos, boa noite a todos. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amanhã, se o bom Deus permitir, voltarei ao Rio e levarei à Igreja Batista do Jardim Botânico, mais uma vez, a notícia de que há uma igreja viva, saudável, forte, em Goiânia, prestando serviços para a edificação do povo de Deus nessa cidade, nesse estado. Nós louvamos a Deus, mais uma vez, pelo que Deus tem feito na vida dos irmãos e através dos irmãos. Recebam nossa sincera palavra de gratidão por todo o apoio e de encorajamento. Prossigam, que o bom Deus os abençoe, fortaleça cada um dos irmãos na missão. Sobre o que foi dito ainda há pouco, relativo ao Projeto Boys, Deus tem nos dado a graça de viajar o país de norte a sul. Ano passado, para ser mais preciso, eu fui na região amazônica, em Manaus, e pude falar para 240 pastores e missionários ribeirinhos. A Igreja Batista em Constantinópolis faz um trabalho fantástico, o pastor Jorge Marques. E eu fui para ministrar aqueles pastores missionários, num espaço que a igreja tem, e eu fui muito edificado pelo que vi e ouvi. Via de regra, a gente sempre ouve falar de escândalos, deficiências, problemas, e eles existem. Mas eu posso dizer aos irmãos que há homens sérios, buscando servir a igreja, fazer o seu trabalho, e eu ouvi testemunhos que me impactaram por demais. Voltei para casa com o coração jubiloso, encorajado para continuar apoiando o trabalho desses irmãos. Apesar de todas as limitações financeiras, das dificuldades, eles não falam de quilômetros, eles falam de dias, cortando a imensidão dos rios amazônicos, os igarapés, levando a pregação do Evangelho, levando as boas novas do reino, com muitas limitações. Então a ideia do Projeto Boys é fundamentalmente equipar esses pastores, na região norte e nordeste principalmente, mas cobrindo todo o território nacional. Há muita gente séria querendo crescer, mas com alguma limitação. E no nosso entendimento existe uma estreita relação entre o púlpito e os bancos. A maneira mais eficaz de fortalecer a igreja é fortalecer o púlpito. Então nós precisamos de homens mais qualificados, mais bem preparados, e para isso é necessário boa literatura. E essa é uma operação custosa, Deus é testemunha do quanto nós estamos envolvidos nisso, e eu agradeço à igreja, ao pastor Leandro, aos demais pastores pelo apoio. E se você quiser se envolver mais efetivamente nesse projeto, pode nos procurar. Nós vamos avançar, apesar das dificuldades, nós vamos avançar para que mais obreiros recebam boa literatura, a fim de servir a igreja e levar as novas do Evangelho ao Brasil e ao mundo. Dito isto, eu quero convidá-los a abrir a Bíblia no Saltério. Quero trazer uma mensagem pastoral aos irmãos, baseado no Salmo 3. Esperança no limite do sofrimento. Vamos pensar nesse tema à luz do Salmo 3. É um salmo curto, com apenas 8 versos. Faremos a leitura integral do texto. Seja Deus gracioso e nos abençoe. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários? São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos e aos ímpios quebras os dentes. Do Senhor é a salvação e sobre o teu povo a tua bênção. O sofrimento é um tema que precisa ser examinado com muito cuidado. É um terreno sagrado por demais. O sofrimento é um tema recorrente no Saltério, essa coletânea de poesias tão preciosas, que tem sido uma bênção para o povo de Deus no decurso dos séculos.
E um leitor mais criterioso, um observador, vai perceber que existe um intercâmbio no saltério entre louvor e lamento. Portanto, faz bem examinar o saltério como um poderoso recurso capaz de corrigir perspectivas equivocadas e teologias estranhas à verdade do Evangelho. Nenhum de nós pode escapar à realidade do sofrimento. Estou me dirigindo à igreja, composta de gente, de carne e osso. O sofrimento, irmãos, não é karma. O sofrimento não é azar. Não é destino pessoal. Não é maldição hereditária. Não é praga. Nem mesmo castigo moral direto. O sofrimento existe porque nós vivemos em um mundo caído, em um mundo quebrado, afetado pelo pecado. Nós vivemos fora do jardim. O nosso pecado e o pecado dos outros nos afetam. Portanto, o sofrimento é uma realidade inescapável. Eu olho para os irmãos aqui e vejo pessoas que estão sofrendo. O que varia é o grau, a intensidade e a maneira como reagimos ao sofrimento, mas ele é inerente à realidade pós-queda. Agora, qual é a questão? Embora o sofrimento seja uma realidade e de fato a vida seja dolorosa, um dos maiores equívocos, especialmente na igreja no Ocidente, é a ilusão de acreditar que é possível obter algum tipo de imunidade ao sofrimento. E num país como o nosso, crédulo por demais, do ignorante bem-intencionado ao charlatão, mau caráter, o que não faltam são pessoas que pregam isenção de dor e uma espécie de apólice de seguro contra o sofrimento. Mas quando a gente abre a Bíblia, quando nós lemos a história da redenção, a história do povo de Deus, quando nós olhamos para os nossos ancestrais na fé, os nossos pais, homens e mulheres santos e sábios, eles passaram por duras provações, indivíduos, famílias, igrejas inteiras. Conforme nós veremos na vida do próprio Davi, esse salmo é sobre a vida de Davi, ou pelo menos um recorte da sua história. Davi não é uma propaganda para uma vida sem problemas. Portanto, eu quero encorajar você de imediato a olhar para o livro dos Salmos como um poderoso recurso para corrigir deficiências numa teologia perversa que já dominou o ideário evangélico brasileiro. O Salmo 3 em particular, ele é muito didático porque ele introduz o tema do lamento. 1/3 dos salmos é sobre lamento. Embora, em linhas gerais, as pessoas pensem nos salmos como sendo sempre de louvor, 1/3 é de lamento. Esse salmo ele abre uma espécie de janela com vista ampla para a alma de um dos homens mais extraordinários da história, uma das pessoas mais conhecidas da civilização, Davi. Ele escreveu mais da metade dos salmos, ao que tudo indica, e o Salmo 3 abre essa janela sobre o sofrimento. Na sua Bíblia, muito provavelmente, tem uma notinha introdutória, escrito assim: Salmo de Davi quando fugia de Absalão, seu filho. Essa nota está nos originais. O redator colocou essa nota para situar o leitor sobre o contexto a partir do qual essa poesia foi escrita. E foi certamente um tempo de extrema dificuldade para Davi. Muito provavelmente o tempo mais difícil da sua história. Esse salmo tem uma história por trás dele, e eu vou te adiantar. Não é uma história bonita, é uma história triste, pesada, sofrida, que não tem um final feliz, mas que é absolutamente necessário. O salmo é necessário, instrutivo, didático para o nosso tempo. Qual é o contexto? Davi está mergulhado num cenário de traição, um complexo emaranhado de amor e ódio, justiça e pecado, no contexto da própria família. E o conflito envolve Davi e um de seus filhos, Absalão. Se nós formos para o Antigo Testamento, especialmente o segundo livro de Samuel, nós encontramos uma história por trás do Salmo 3.
Davi tinha uma filha chamada Tamar. Tal como seu irmão Absalão, ela era muito bonita, conhecida por sua beleza. Um dos filhos de Davi, chamado Aminon, sentiu-se enamorado pela sua meia-irmã. Ele a seduziu, ele a violentou, e depois de satisfazer o seu desejo pecaminoso, ele a repudiou. Ao ouvir o que aconteceu com a sua irmã, tão querida, Absalão foi tomado por um ódio profundo. Mas ele se conteve, ele não reagiu imediatamente, ele não se precipitou. Por 2 anos ele alimentou ira, ódio contra o seu irmão Aminon. E no momento oportuno ele se vingou, matando o seu irmão. E mesmo sendo filho predileto de Davi, Absalão sabia que tinha cometido um assassinato e que haveria consequências. Então o que ele faz? Ele atravessa o Jordão e vai morar no exílio, em Gesur, na Síria. Por lá ele se casa e permanece 3 anos no exílio, longe do rei, longe do pai. Passados 3 anos, por influência do general de Davi, Joabe se aproxima de Davi e diz: olha, já se passou tanto tempo, é hora de Absalão voltar para casa. Conceda o indulto, conceda o perdão. E Davi, com muita relutância, ele diz: tudo bem, que ele volte, mas com uma condição: torne para casa, mas não veja a minha face. Davi se recusa a ver Absalão, seu filho. Foi permitido que ele voltasse para casa, mas não para o lar. Voltou para Jerusalém, mas não para o coração do pai. Podia andar em qualquer lugar da cidade, mas não podia estar na presença do rei, que era seu pai. E há razões secundárias que explicam essa atitude de Davi, dentre as quais pressões políticas, assuntos de Estado. Mas a causa primária, principal, pela qual Davi age assim, é porque ele está profundamente ressentido, porque Absalão matou seu primogênito, Aminon. O resultado disso é que Absalão experimentou uma das dores mais terríveis que uma pessoa pode experimentar na vida: a rejeição, como agravante, a rejeição do próprio pai. Há uma obra do Eugene Peterson, fantástica, Transpondo Muralhas, que é uma teologia biográfica da vida de Davi. Naquela obra monumental, Eugene Peterson diz assim: o pecado se alimenta de pecado. A violação de Tamar alimentou a morte de Aminon, que alimentou o endurecimento do coração de Davi. Absalão respondeu ao pecado de Aminon pecando. Então Davi respondeu ao pecado de Absalão pecando. Absalão se livrou de Aminon matando. Então Davi se livrou de Absalão expulsando. Davi perdeu seu filho Aminon por causa do pecado de Absalão. Davi perdeu seu filho Absalão por causa do seu próprio pecado. Triste, não? Mas essa história, embora triste, aconteceu e continua acontecendo. Absalão permaneceu banido, exilado dentro do próprio país, proscrito por ordem expressa do próprio rei, seu pai. Ele não tinha mais uma vida, ele tinha apenas permissão para existir. Assim ele permaneceu por 4 longos anos. O que é que está acontecendo? Davi está disciplinando seu filho Absalão, disciplinando. Só que há uma diferença entre o remédio e o veneno, a dosagem. E por rejeitar de uma forma tão intensa seu filho, a disciplina se tornou um veneno. E Absalão então desistiu do amor do seu pai. E agora, por Davi ter recusado perdoá-lo, ter recusado manifestar graça e misericórdia, Absalão desiste do amor do seu pai e planeja uma conspiração, um golpe de Estado. Chegou o momento em que o veneno fez efeito e ele então decide matar o próprio pai. Que coisa terrível, não? Habilidoso, charmoso, bem relacionado, articulado, inteligente, ele foi minando a autoridade do pai. Segundo Samuel 15,6 diz que ele furtava o coração dos homens de Israel.
E ele é tão articulado que ele se estabelece em Hebrom, a primeira capital, onde Davi reinou por um período de tempo. Ele começa a sugerir que o tempo de Davi passou e que agora era preciso virar a chave para um novo tempo em Israel. Ele planejou um golpe de Estado, deflagrou uma revolta, proclamou-se rei, tomou Jerusalém, invadiu o palácio, tentou matar o pai, e o que Davi fez? Fugiu. Um dos episódios mais tristes no Antigo Testamento, que descreve esse momento sombrio na vida de Davi, foi registrado com as seguintes palavras: seguiu Davi pela encosta das oliveiras, subindo e chorando. Tinha a cabeça coberta e caminhava descalço. Todo o povo que ia com ele, de cabeça coberta, subiu chorando. Quem é Davi? Nessa altura da história. Ele não é mais o homem que enfrentou Golias, o vigoroso guerreiro Davi. Ele é um homem na casa de 60 anos de idade, cansado, vivendo uma tensão profunda dentro da família e agora tinha acabado de sofrer um golpe de Estado. Aquela foi a hora mais escura na vida dele. E quando ele deixa, e a geografia é interessante, porque ele está no alto, ele está no palácio. Ele desce, passa pelo Vale do Cédron, de frente ao Monte das Oliveiras, e pega o caminho do deserto para o sul. E naquela madrugada, humilhado, com um contingente pequeno de homens leais e com a sua família, naquela madrugada Davi faz uma oração. É o Salmo 3. Na verdade, ele faz duas orações irmãs. O Salmo 3 é a oração da manhã. O Salmo 4 é a oração da noite. Ambas feitas num contexto de extremo sofrimento e que tem muitas lições a nos ensinar. É uma poesia com 8 versos, 4 estrofes, com cada um 2 versos. Eu queria propor aos irmãos uma reflexão, distribuindo então esses 8 versos em 4 estrofes. A primeira, os versos 1 e 2, nós podemos chamar de um lamento sincero. Leio mais uma vez. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários? São numerosos que se levantam contra mim. São muitos que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Davi começa sua oração com lamento. Percebam, diferente de outros salmos, ele não começa, ó Deus bendito, Criador dos céus e da terra. Ele vai direto ao ponto, Senhor, e começa a expor a situação. Ele não falseia a realidade, ele não cria a ilusão de que está tudo bem. Ele abre o coração, desabafa diante de Deus. Vejam como isso faz bem. Falar com Deus, colocar para fora. A igreja não pode ceder à tentação de falsear a realidade. Há muita gente que pensa que fé é prepotência, fé é manobrar a realidade. Por vezes as coisas não vão bem. E Deus ama a verdade e a sinceridade no íntimo. A igreja não pode ceder à tentação do estoicismo, de suprimir as emoções em nome da fé. O que é o desabafo? Uma disciplina espiritual que se perdeu, entre tantas coisas boas que a igreja perdeu no decurso do tempo. O Dr. Len César, num livreto chamado Práticas Espirituais, ele diz assim: a prática do desabafo é a arte de derramar a alma perante o Senhor, colocando para fora todo e qualquer melindre, mágoa, ressentimento, tristeza, queixume, inquietação, ansiedade, medo, indignação desmedida, revoltas e coisas assim. O desabafo é uma prática espiritual. Por isso há tantos lamentos nos Salmos, há tanto lamento nos textos do Antigo Testamento. E observem, nenhum desses momentos de lamento são censurados. Jeremias, por exemplo, ele lamentou o dia que nasceu e não foi censurado por isso. Há uma diferença entre lamento e murmuração. A murmuração é sempre pecaminosa, porque a intenção da murmuração é desabafar contra Deus, é colocar Deus contra a parede. O desabafo como prática espiritual é ser sincero, é dizer, Senhor, está doendo, Senhor, não entendo, Senhor, cheguei no limite, como Paulo fez por 3 vezes. Observe que a urgência do caso e a gravidade da situação leva Davi direto ao ponto e falar, Senhor,
como tem crescido o número dos meus adversários. Ele sempre teve adversários. A história de Davi, do início ao fim, é marcada por conflitos, marcada por adversários. Na sua própria família, seus irmãos o via com resistência, com reservas. E neste momento ele está impressionado com o número deles. Cresceu o número dos meus inimigos. E observe que na poesia hebraica, repetição sinaliza intenção. 3 vezes ele diz muitos. E o livro de 2 Samuel diz: tornou-se poderosa a conspirata e crescia em número o povo que tomava partido de Absalão. E a situação era tão terrível, tão grave, tão aparentemente insolúvel, que no verso 2 ele dá a nota do jornal do dia. São muitos que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Você consegue entender o que é isso? As informações que chegou para Davi dava conta de que a leitura que se fazia no Estado, por assim dizer, nos jornais à época, é que o que aconteceu em Jerusalém, aquela rebeldia, aquela revolta, aquela conspiração, era irreversível. Era um jovem habilidoso, articulado, com um exército muito maior, que expulsou o rei do trono. Nem Deus pode reverter o quadro de Davi, é o que eles disseram. Essa é uma sentença terrível. E observem, eles não estavam desonrando a Davi apenas, mas o próprio Deus, afirmando que nem o Senhor poderia mudar o quadro. Era uma vanglória infame dos conspiradores. E de imediato uma aplicação muito interessante para a gente aqui. Eu digo isso com o coração pastoral aos irmãos. Escolhas erradas têm consequências amargas. A gente vive uma cultura de inconsequência. As pessoas não pensam mais nas consequências. Elas vão tomando decisões, vão fazendo as suas escolhas sem levar em conta as consequências. Alguém pode olhar o quadro e perguntar, por que Deus permitiu uma situação tão humilhante contra Davi? Davi está sendo, como ele mesmo entende, disciplinado por Deus por conta dos seus próprios pecados. Deus o perdoou. Os salmos penitenciais, Salmo 51, Salmo 32 e outros mais, revelam que Davi tinha um coração penitente, ele fez uma confissão sincera, ele experimentou o perdão, ele teve a alegria restituída, mas as consequências seguiram, acompanharam ele. Ele experimentou problemas na família. O filho com Batseba morreu, sua filha Tamar foi violentada, 3 dos seus filhos foram assassinados, Aminon, Absalão e Adonias. Isso aponta para nós que o pecado tem uma dimensão social. Escolhas erradas que fazemos afetam outras pessoas, inclusive aquelas que nós mais amamos. Uma decisão errada de um membro pode afetar toda uma congregação. Uma decisão errada de um membro da família pode afetar toda a família. Portanto, Davi aponta para nós, na sua própria biografia, esse sinal de alerta. Cuidado com as escolhas, pois todas as escolhas sempre trarão consequências. O primeiro bloco, portanto, os 2 primeiros versos, esse par, aponta para nós esse lamento que Davi faz pelo número de perseguidores que se levantou contra ele. Nos versos 3 e 4, nós temos uma confiança inabalável. O tom muda. Vejam como começa o verso 3. Tem uma adversativa aí. Porém, tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor e Ele no seu santo monte me responde. Os problemas são reais, Ele não fazia realidade. O problema é grave, ele sabe muito bem, mas depois de lamentar e apresentar sua queixa diante de Deus, Davi faz uma oração piedosa, cheia de devoção, ele está confiante. Os problemas são reais, são grandes os adversários, porém, o Senhor é o meu escudo, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. A primeira coisa a se destacar aqui é a palavra que ele usa para Senhor, é a palavra Yahvé. Uma palavra usada em momentos muito oportunos e específicos por toda a carga que envolve citar o nome de Deus.
o Deus que chamou Abraão e se revelou a Moisés. Portanto, Davi faz uma oração baseada na relação pactual com Deus. Em outras palavras, está dizendo: tu és o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. É o Deus que se revelou aos meus pais, que eu clamo. O mesmo Deus que tirou o povo do Egito e deu a eles a terra prometida. Davi está lembrando a si mesmo que nós não devemos apequenar o grande Deus. Os problemas são grandes, mas Deus é maior. Deus é maior. Elohim, Yahvé, Adonai, são as palavras que ele usa aqui. Nos versos 1 e 2 ele apresenta sua queixa, ele está consciente da gravidade do problema. Por 3 vezes ele diz que cresceu em muito o número dos adversários, mas agora ele faz o contraponto. É uma poesia, tem beleza literária aqui. Se por 3 vezes ele diz: meus problemas, meus inimigos, minhas adversidades, agora ele usa o pronome 3 vezes e faz 3 afirmações sem as quais nós não estaríamos aqui. Primeiro diz que o Senhor é seu escudo, meu escudo. É uma metáfora antiga que simboliza proteção. Muito provavelmente, Davi está evocando uma memória de uma promessa feita 1000 anos antes dele. Vejam, irmãos, Davi é judeu. Ele é filho de Abraão, herdeiro das tradições de Israel. Ele conhecia a lei do Senhor, ele disse que nela meditava dia e noite. A primeira vez que Deus se apresenta como escudo do seu povo, essa promessa ele faz a Abrão. Gênesis 15, verso 1. Destes acontecimentos, viu a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, teu galardão será sobremodo grande. Portanto, embora Davi tivesse tomado algumas providências quando deixou a cidade, ele não se estribou em si mesmo. Ele disse que o Senhor, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus da aliança, o Deus do pacto, era o seu escudo, o seu protetor. De todos os lados vinham flechas, lanças, dardos, mas ele buscou refúgio no Senhor. Era uma situação extremamente difícil, mas ele se lançou completamente à misericórdia de Deus. Há um momento em que Deus faz uma intervenção cirúrgica por meio de sua disciplina. Ele está corrigindo seus filhos e Davi está sendo restaurado aqui. Eu digo aos irmãos que nem sempre o sofrimento melhora as pessoas. Já viu aquela história? O mesmo sol que endurece o barro derrete a manteiga. Depende muito da condição do coração. Às vezes as pessoas pioram. A marca dos filhos de Deus é que eles aceitam a disciplina e aproveitam as provações para crescer espiritualmente. Deus está tratando a vida de Davi para um bem maior, pensando nessa obra redentiva que aponta para o filho de Davi. Agora veja a dinâmica aqui. Ele é jogado do trono, no alto, para o exílio, do palácio para o deserto. E esse caminho que ele faz é bem pedagógico, porque quem conhece a geografia de Jerusalém, em especial, nós estamos falando de uma topografia bem acima do nível do mar, talvez 300 metros acima do nível do mar. Ele desce e pega o caminho do deserto, e o caminho do deserto de Judá é o lugar mais baixo do planeta. Você vai descendo de carro e tem as marcações. Você está no nível do mar, 100 metros abaixo do nível do mar, 200, 300, até chegar na região do Mar Morto, 400 metros abaixo do nível do mar, a região mais côncava do planeta. Então ele sai do alto para a região mais baixa, do palácio para o deserto. E é ali, naquela situação difícil, que Deus está forjando, mudando, tratando o coração de Davi. E percebam que enquanto ele está fazendo o caminho para gravar o processo, enquanto ele vai com esse cenário, descalço, cabeça baixa, roupas maltrapilhas, humilhado, do alto um homem começa a gritar: seu nome é Simei, da tribo de Benjamim, um descendente de Davi, isto é, de Saul. E o homem está gritando assim: assassino, velho ordinário, homem de sangue, filho de Belial, bem feito.
Rei corrupto, isso aí é paga pelos teus crimes. Um dos capitães de Davi, Abissai, indignado, ergue a espada e diz: quem é esse animal? Quem é esse cão? Essa expressão que ele usa, uma palavra de peso na cultura judaica. Quem é esse cão para falar assim contra o meu Senhor? Vou arrancar a cabeça dele. E Davi diz: abaixa a espada, Abissai. Simei é um instrumento de Deus para me disciplinar. O Davi altivo, o Davi arrogante, está sendo tratado por Deus, do palácio para o deserto. Essa é uma das coisas mais humilhantes que um homem pode experimentar, ser ultrajado na frente da sua família e de seus amigos. Ele está despido, não tem como falsear a realidade. E o que é que ele faz? Vejam, ninguém gosta de ser humilhado. Mas a humilhação pode nos salvar da maior das vergonhas, morrer sem arrependimento. Davi então diz algo inesperado. Simei tem razão, ele está dizendo a verdade a meu respeito. Ele está dizendo as palavras de Deus a mim essa noite. Deus o enviou para me amaldiçoar. Ele é porta-voz de Deus, ele é um mensageiro do céu. Deixe-o. Todos os resíduos da vaidade de Davi estão sendo removidos. O Senhor está descascando o velho homem Davi, forjando um novo homem. E naquela madrugada, antes do sol romper, ele está de joelho no deserto, fazendo uma oração belíssima. Tu és o meu escudo. Sim, tu és o meu abrigo. Lançou-se completamente na misericórdia de Deus. E ele diz algo que completa, é uma tríade. Deus é escudo, e em seguida ele diz, minha glória. A palavra que é kabod, literalmente peso, de onde deriva, por exemplo, a expressão influência, importância, dignidade. Quando você diz assim, fulano tem uma palavra de peso, isso quer dizer, uma palavra influente, uma palavra criteriosa, uma palavra que exige atenção. Davi está dizendo que o Senhor é a sua glória. Isso é uma confissão. Vejam, podem tirar o trono, a coroa, o palácio, as honras, as riquezas, mas Ele tem o bem maior. Tu és a minha glória, Senhor. O Senhor é a sua glória, isso basta. Davi está se recuperando, ou sendo recuperado, ele está recuperando a humildade. Aquela noite sombria, terrível, ele está de volta aos pés do Senhor, quebrantado como aquele jovem nos campos de Belém, que desde cedo tinha um relacionamento tão estreito com o Senhor. Homens vivem em busca de glória. A gente vive numa sociedade marcada por isso. Glória, autoafirmação, louvor, idólatras cheios de vaidade, correndo atrás do vento como que bolhas de sabão. E por vezes são experiências dolorosas que vão corrigir a nossa rota. Eu disse ontem, hoje pela manhã, uma expressão de Spurgeon, quando ele diz que Deus não permite que os seus filhos pequem com sucesso. Deus é tão bom, tão misericordioso, que Ele faz uma interceptação na nossa trajetória, corrige o nosso caminho, para que nós enxerguemos que Ele é o bem maior. Deus tem prazer em nos dar coisas. Ele mesmo disse por meio de Jesus. Qual pai que o filho pedir um pão vai lhe dar uma serpente, ou se pedir um peixe vai lhe dar um escorpião? Se vocês, sendo maus, sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial. No entanto, melhor do que os presentes é a presença do Pai. A alegria da comunhão com Deus. E Davi, em alguns momentos da sua vida, se extraviou a tal ponto de perder isso nos labirintos da idolatria do seu próprio coração. E Deus agora está tratando o coração dele. O começo da grandeza é ser pequeno. O acréscimo da grandeza é ser menos. E a perfeição da grandeza é ser nada. E naquele deserto, completamente despido, Davi está dizendo, tu és o meu escudo, tu és a minha glória. E para encerrar essa tríade, ele usa outra expressão. O que exaltas a minha cabeça. Eu gosto da expressão, da tradução, erguer. Tu é aquele que ergues a minha cabeça. E o contraste aqui é bem interessante. Porque vejam, ele saiu humilhado e cabisbaixo. O texto diz que ele estava com a cabeça coberta, humilhado. E agora, no deserto, ele diz, o Senhor ergue
a minha cabeça. Que coisa interessante. Por quê? Há uma escultura em Florença, na Catedral de Florença, que é muito interessante. Nós evangélicos criamos uma cultura iconoclasta. A gente tem dificuldade com arte. Mas por vezes as artes capturam a mensagem do Evangelho. Como ontem nós vimos aqui o Evangelho no quadro de Rembrandt. E a escultura foi feita por Donatello, um brilhante artista italiano. É uma escultura de Maria Madalena, em tamanho real, todo de madeira, lindíssimo. Maria Madalena está com vestes surradas e ela está com o rosto levemente erguido. Donatello capturou a mensagem do Evangelho. Vejam, 1000 anos depois de Davi, Jesus Cristo, filho de Davi, baixou a sua cabeça na cruz, entregou-se à morte por nós, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, ergueu a sua cabeça e nos fez assentar com ele, diz Paulo aos Efésios. Ele se assenta como rei de todas as nações. Em outras palavras, o filho de Davi baixou a sua cabeça na cruz para que um dia nós pudéssemos andar com a cabeça erguida, sem culpa e sem condenação. Quando Davi diz que o Senhor ergue a sua cabeça, não é altivez. Ele está dizendo, eu fui humilhado, mas o Senhor é quem me exalta. Vejam, irmãos, podemos ainda estar vestidos com humilhantes trapos, mas Cristo ergue a nossa cabeça. O pecado vergue a nossa cabeça para baixo, mas a graça de Deus nos lava. O sangue de Jesus nos purifica, nos justifica. E em Jesus nós somos mais do que vencedores, apesar de nós. No verso 4 ele diz, com a minha voz clamo ao Senhor, e Ele do seu santo monte me responde. Davi está numa fenda, no deserto. E Deus, metaforicamente, em Sião, a uma distância. Mas ele diz, eu clamo e Ele me responde. Não há lugar em que o servo de Deus esteja e clame ao Senhor e não seja escutado. E quais são as aplicações para nós aqui? Deixa eu apontar para os irmãos, recomendar. Deus é o teu escudo contra os seus adversários. Por isso o apóstolo Paulo diz aos Romanos, ao Senhor pertence a vingança. Nós vivemos num mundo cercado por injustiças. Eu estive em Cuba 2 vezes, em missão. Passei 15 dias em cada uma das viagens. Eu vi e ouvi coisas que me marcaram profundamente. Quantas injustiças. Quantos crimes contra a dignidade humana, cerceamento de liberdades, confisco de bens, tortura, prisão, assassinato. Um povo sofrido pela tirania de despóticos, de tiranos terríveis. Mas aquela gente, irmãos nossos na fé, que apesar das dificuldades todas, tinham algo que ninguém jamais poderia tirar deles, o tesouro do Evangelho, a graça de Deus. E era o Senhor quem ia tratar e de fato trata dos adversários. E mais, Deus é quem ergue a tua cabeça, o Senhor remove a culpa, nos dá força para olhar para frente e seguir. O diabo, ele é acusador, ele está sempre trazendo à nossa memória os nossos pecados, mas o precioso sangue de Cristo naquela cruz nos remiu de toda iniquidade. Como diz o hino 9:3, a graça de Deus é maior que a nossa iniquidade. Portanto, quem está em Jesus Cristo, quem confia plenamente na obra vicária, penal e substitutiva de Cristo, não há condenação. Foi uma morte definitiva, suficiente, cabal. E Deus ouve o seu clamor. Por vezes a gente não consegue enxergar isso, sobretudo nos momentos mais adversos, mas Deus ouve as nossas orações. E quando tudo estiver trevoso, tão densamente trevoso, se lembre disso, o nosso Deus enxerga no escuro. E mais, como disse o profeta, se eu morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Não temos todas as respostas, mas podemos confiar no Senhor. E a boa teologia foi escrita por Paulo aos Romanos. Aquele que não poupou seu único filho,
Antes por todos nós o entregou. Porventura não nos dará graciosamente consigo todas as coisas? Se o mais difícil e improvável Deus fez, dar o seu Filho em nosso lugar, certamente dará cada necessidade, suprirá cada uma delas que de fato precisamos. A terceira estrofe, os versos 5 e 6, nós temos aqui uma declaração de fé maravilhosa. Deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Com essas palavras, Davi não apenas torna pública a sua fé em Deus, como também mostra uma autêntica confiança. Tente imaginar o cenário, como Agostinho nos ensina. Ler a Bíblia imaginando cenários. Foi na madrugada que ele saiu de lá, humilhado, com risco de morte. E agora, nas primeiras horas do dia, ele se ajoelha diante de Deus, ele está orando, e ele dizendo, deito-me e pego no sono, porque o Senhor me sustenta. Problemas reais, lutas intensas, inimigos por toda parte, e ele faz uma declaração impressionante, ele diz que deita e dorme. A OMS, em estudos realizados em vários lugares do mundo, aponta que mais da metade das pessoas que passam por hospitais em todo o mundo, nos 2 hemisférios do globo, tem algum grau de ansiedade. Essa é a geração que mais tem dificuldade para dormir na história da civilização, por variadas razões. Agora o que nos impressiona aqui é o seguinte, pergunta, como é possível dormir numa conjuntura extremamente adversa? Eu li um comentarista alemão chamado Delitzer, simples e irretocável. A mão de Deus foi o travesseiro de Davi. Doce dormir, feliz acordar. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã, ele diria em outro momento. Não tenho medo de milhares do povo que se levantam contra mim. Não é arrogância, é confiança. Confiança em Deus. Eu gosto muito de ler os hinos do cantor cristão. Sou batista de 4ª geração na minha família. O cantor cristão não é inspirado. Há muitos hinos ali com alguns erros teológicos. Mas há muita beleza nos nossos hinos. Coisa boa é cantar os hinos da nossa tradição. O hino 314 do cantor cristão, elaborado por Salomão Ginsburg, judeu polonês, convertido à fé cristã, que tantas igrejas plantou no Brasil, especialmente no Rio, diz assim, não recearei, nada temerei, descansando no poder de Deus. Tenho paz e amor junto ao meu Senhor, descansando no poder de Deus. Luta sem cessar, hei de atravessar, descansando no poder de Deus. Não me deixará, mas me susterá, descansando no poder de Deus. O estribilho diz, descansando nos eternos braços do meu Deus. Vou seguro, descansando no poder de Deus. Sabe qual é a ironia desse processo todo? É que uma das coisas mais difíceis para nós é descansar. Coloca na sua agenda aí, uma atividade, um exercício espiritual. Aprender a descansar. Boa parte das nossas atividades, da nossa agenda, está infectada por essa mentalidade de que nós temos a gerência de tudo, que depende de nós. Nós queremos controlar as coisas, nós queremos ter todas as respostas, nós queremos tudo a nosso tempo e a nossa maneira. E por vezes, Deus trabalha a nossa vida para lembrar a nós todos que nós precisamos descansar. Aos seus amados Ele dá enquanto dorme. Nós temos uma igreja no Morro Santa Marta, Botafogo, Rio de Janeiro, há 40 anos. 3 prédios dentro da favela. Uma igreja vigorosa, vários projetos em curso. E na década de 60, 70, todos os barracos eram de madeira. E uma senhora pioneira chamada Edmé Williams começou um trabalho de reforço escolar para quebrar o ciclo de miséria. Catequizar as crianças no Evangelho, fazer o reforço escolar naquelas famílias disfuncionais para inseri-las
na comunidade para fazê-las crescer. E ela começou um trabalho pioneiro, educação escolar. Houve uma chuva torrencial, forte, no rio. E o local onde ela fazia essa atividade com as crianças foi para o chão. E ligaram para ela, ela saiu correndo. Quando ela chegou, aquele desespero, tudo no chão. Ela sentou e começou a chorar. Senhor Deus, eu não consigo entender. Que vergonha. Parece que só a nossa casa aqui foi para o chão. Embora as casas todas aqui sejam de madeira. E Deus falou ao coração dela uma coisa bem interessante. Eu derrubei o barraco para erguer um prédio. E ela mobilizou um contingente de cristãos no Rio e foi erguida a creche Maria e Marta, que já produziu gerações e gerações de meninos e meninas que saíram daquela situação subhumana para cumprir a vocação que Deus colocou no coração de cada uma delas. Porque muitas vezes Deus faz isso. Deus tira a gerência das nossas mãos para mostrar que Ele faz a sua maneira e ao seu modo. Davi está dizendo nas suas palavras aqui, não tenho medo de milhares do povo que se levanta contra mim, não é arrogância, é um exercício de fé na providência de Deus. A gente precisa aprender a descansar no Senhor. Digo aos seus irmãos, não como alguém que já tenha chegado lá, mas eu tenho dito para minha esposa constantemente, nós precisamos aprender a descansar em Deus. É um exercício. Um último ponto a destacar, os versos 7 a 8, um apelo por justiça. Aqui nós temos uma expressão bem difícil. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres os queixos a todos os meus inimigos e aos ímpios quebras os dentes. Do Senhor a salvação e sobre o teu povo a tua bênção. Davi encerra a oração fazendo um apelo por justiça. E sua petição é dupla, ele pede salvação para si mesmo e pede que seus inimigos tenham uma derrota acachapante. E qual é o nosso problema aqui? Parece que esses versos, especialmente o verso 7, destoa com o espírito do Evangelho. Imagine alguém orando assim. Imagine o pastor Leandro fazendo uma oração assim. Senhor, quebra os dentes deles. Dá um soco no queixo deles. Esquecer de dar o remédio para o homem. É estranho, não é? Nós temos aqui poesia. Ferir os queixos e quebrar os dentes é uma linguagem violenta. Mas deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. O golpe no queixo era o clímax do insulto e mostrava que todo espírito e poder de resistência havia terminado. Ao pedir que Deus golpeie o queixo dos seus adversários, Davi está dizendo, Senhor, eles são arrogantes, são altivos. Dá um golpe no queixo e coloca eles no chão. Eu não sei se você já sofreu um golpe no queixo. O Mike Tyson tinha uma expressão que ele dizia em uma entrevista, todo mundo tem um plano até receber um soco no queixo. Acertou o queixo, é lona. O que Davi está dizendo é o seguinte, Senhor, coloca na lona esses arrogantes. Os meios é contigo, mas eu peço, por justiça, bota esses perversos na lona. Arrebenta os dentes deles. O que significa isso? Davi está comparando seus inimigos a bestas selvagens, ávidos por devorá-lo. E Davi está pedindo, Senhor, quebra o dente deles. Spurgeon, para citá-lo mais uma vez, nossos inimigos são inimigos vencidos, são leões desdentados. Você já viu um leão sem as garras, sem os dentes? O que é um leão sem os dentes? Um gatinho com mucilão redobrado, no máximo. Então Davi está apelando por justiça, pedindo que Deus glorifique o nome dele, porque o que está em jogo não é a vida de Davi, não é o trono de Davi, é a história da redenção. A gente tem que ler o quadro geral, a metanarrativa, o que está em jogo não é Davi, é o plano maior. Quem é Jesus? Filho de Abraão, filho de Davi. Dias depois do golpe, uma guerra civil eclode. Davi reúne um exército, ele se apresenta para comandar, e aí Joabe diz, não, o Senhor, meu rei, vale por 10.000 homens, fique aqui, nós iremos, e se for vontade de Deus, venceremos os nossos inimigos. E aí Davi dá um conselho que revela que ele não era mais o mesmo homem quando sofreu o golpe, a conspiração.
Ele diz assim, 2 Samuel 18:5, por amor a mim, tratem bem o jovem Absalão. Ele tinha perdoado seu filho. O que ele deveria ter feito lá atrás, agora ele o fez. Com atraso, mas o fez. O seu coração já não era mais o mesmo. Vejam, ele perdoou seu filho e revelou amor por ele. Mas como eu disse no início, essa não é uma história feliz. A rebelião foi frustrada, Davi volta para o trono, mas Absalão é morto. As consequências do pecado, por vezes, impedem finais felizes. E tem uma das orações mais tristes do Antigo Testamento, quando ele diz, meu filho Absalão, quem me dera ter morrido em seu lugar. Absalão, meu filho, Absalão. O que a gente aprende nessa estrofe final? O perdão tem o poder de evitar tragédias maiores que as ofensas. Guarde isso. Se Davi pudesse voltar atrás, ele teria chamado Absalão no palácio, teria lhe dado um abraço de reconciliação e um beijo de perdão. Davi foi um bom pai. Eu não compactuo com aqueles que dizem que Davi foi um mau pai. Davi foi um pai como nós, amalgamado, vícios e virtudes. Não existem pais perfeitos. Agora, Davi, mistura de luzes e sombras, ele pecou contra Deus, contra a sua família, contra os seus amigos, contra o reino, contra o seu povo, e sofreu as consequências disso. E o que essa história nos ensina, entre tantas coisas, eu vou dizer, seus irmãos, com o coração pastoral: perdoe enquanto tem oportunidade para perdoar. Todo dia pode ser o último dia, pois o tempo passa e as pessoas também. Davi viu isso de uma maneira tão dura. E o verso 8 ele diz, do Senhor a salvação e sobre o teu povo a tua bênção. Ele sofreu as consequências, mas foi salvo. E Deus fez cumprir o propósito maior, que não era Davi, que não era sua família, mas o Redentor, que é o Redentor dos pecados de Davi, da sua família e de nós todos, apontando para Cristo. A graça de Deus é maior que a nossa iniquidade, a sua misericórdia é mais forte que a morte. Portanto, que este salmo sirva para nós como um bálsamo para a vida, para nos ensinar a expressar lamento, mas também a demonstrar confiança em Deus, cuja misericórdia se renova a cada manhã. Uma última recomendação, como disse o John Piper em um de seus livros: não desperdice o seu sofrimento. O que distingue um homem do outro não são necessariamente os problemas pelos quais passa, mas a maneira como nós reagimos. Eu fico impressionado, ao longo desses anos todos como pastor, é a quantidade de pessoas que, a despeito das lutas pelas quais passam, não crescem, não avançam, não ganham estatura. Nós temos um padrão, nós temos um modelo, é Cristo, o varão perfeito. E as lutas pelas quais passamos, a providência usa para descascar os resíduos do velho homem que ainda há em nós. As pressões do oleiro estão moldando um novo vaso em nós, enquanto indivíduos e enquanto igreja. Quem aqui tem gerência do tempo? Quem aqui tem gerência da vida? Nenhum de nós. E ao longo desses 80 anos, essa igreja passou por tantas situações adversas e gloriosas. Porque a igreja de Cristo, Ele prometeu edificar a sua igreja e as portas do inferno não vão prevalecer jamais contra ela. Então, nesse tempo e nessa geração, cresça, amadureça, ganhe estatura, se torne cada vez mais parecido com Cristo, expresse seus lamentos, espere na misericórdia, cumpra a vocação, cumpra a missão, seja uma carta lida por todos os homens, seja o bom perfume de Cristo, seja luz, seja sal. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que a história de Davi nos encoraje a avançar para a glória dele. Amém? Vamos ter uma palavra de oração. Curve a fronte, vamos falar com Deus. Aí onde você está. Vamos abrir o coração diante de Deus. Senhor, te louvamos por sua palavra. Ela vem ao nosso encontro como um bisturi. Rasga o nosso coração para em seguida curá-lo. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Aprendemos mais sobre lamento, sobre confiança, sobre o triunfo da Tua graça, sobre esperança. Senhor, Tu conheces o nosso coração.
nossas necessidades, nossos medos, nossos temores, nossos anseios, as inquietações da nossa alma. Eu peço em favor de cada um dos meus irmãos e irmãs aqui, que nós possamos exercitar a nossa fé e descansar no Senhor, esperar inteiramente na Tua misericórdia. Tal como Davi, nós queremos que o Senhor seja o nosso escudo, a nossa glória, aquele que ergue a nossa cabeça. Portanto, abençoa esta igreja, Senhor, para que ela marche vitoriosamente no cumprimento dos Teus propósitos. Faz com que essa membresia seja cada vez mais fortalecida no Evangelho, que ganhe estatura, a fim de continuar servindo e abençoando essa cidade, esse estado e essa nação. Oramos agradecidos por Sua palavra e pedimos que o Teu Espírito a aplique em nossa vida, para a Tua glória e para a nossa alegria. Amém.